Fala aí, galerinha, tudo bem? Vocês estão no canal Colecionando com Alegria. Meu nome é Bruno Alegria. Eu disse que a campainha tinha tocado, né? Aí, chegou finalmente. Pô, pessoal aqui perto de mim já tinha recebido. Vi na internet um monte de gente recebendo o Ação Camuflada da Estrela. E curiosamente aqui pra mim não chegava. Demorou? Estranho, né? Mas vamos nessa, né? Vamos abrir. Demorou em relação às outras pessoas que receberam, porque eu não tenho ansiedade em receber as coisas, nada disso. Chegou até num prazo razoável em relação ao que antigamente chegava. Mas em relação às outras pessoas, sabe-se lá por que demorou tanto. Então nós vamos começar a fazer a análise desse Ação Camuflada. Tá aqui o Falcon, Ação Camuflada. E é o seguinte, tem uma galera aí que fica nervosa quando nós começamos aqui no canal a conversar. Vocês deixando seus comentários e eu aqui abrindo item, né? Fazendo uma reflexão sobre o item lançado pela Estrela. E eles ficam nervosos, eles não gostam da conversa, eles não gostam da troca de ideias, eles não gostam da evolução dos itens, porque somente através da troca de ideias, eu disse isso no primeiro vídeo, que a opinião do consumidor, e outro dia um colega aí até nos comentários disse a mesma coisa, a opinião do consumidor é ouro para as empresas, para que elas possam evoluir. Mas parece que algumas empresas elas insistem no erro, elas não querem evoluir. E, poxa, se as pessoas caminham ao lado daqueles que acham que um bate-papo, uma reflexão sobre as coisas, né, a opinião das pessoas, ainda que divergentes, que isso é mimimi, nada vai se evoluir, porque somente através do conhecimento, das discussões, no bom sentido dessa palavra, das discussões, das reflexões, é que as coisas evoluem. Não vão evoluir se aceitando a qualquer coisa que nos apresentem, né? Então eu acho estranho, eu jamais teria um empregado na minha empresa ou jamais faria negócios com uma pessoa que acha que conhecimento, conversa e tudo mais é mimimi. Eu, por exemplo, eu trabalhei em pesquisa e pesquisa é conhecimento ali, é você afinar o trabalho, é você, sabe, você ler, reler aquilo 1000 vezes, existem normas para aquilo, então é o desenvolvimento do conhecimento. De outra forma, não se evolui. Então vamos lá abrir o nosso item. Vamos lá, vamos lá. Tananã, tananã. Opa, tá vendo a parte de trás aqui. Então vamos começar pela parte de trás. Nem vou segurar aqui o suspense para ver o item. Vamos lá, Ação Camuflada 1977, totalmente articulado, cabelos de aparência natural, mãos flexíveis, dobram e seguram. Conteúdo, Falcon moreno com barba, mais um moreno com barba? Pô, eu até concordo que no Ação Camuflada não poderia ser diferente. Mas vejam como é bom o bate-papo. Um amigo aí, colecionador, amante do Falcon, fez um comentário muito justo e eu achei muito interessante. Ele falou, pô, já que saíram tantos morenos com barba, por que não lançar esse Falcon em uma cartela? Sem o boneco, lançar somente a roupa e o rifle. Achei muito interessante essa colocação, porque viria uma cartela mais barata, daria mais acesso às pessoas. E é aquela coisa, se o item não vem totalmente igual,
qual o sentido de lançá-lo nesse formato, né? É um questionamento. E aí o rapaz lá, veio aquela história dos doutores em Falco foram em cima dele, e é mimimi, e não sei o que. Não, achei interessante. E é assim que a gente vai conversando e evoluindo. Contém um boneco, tal, moreno com barba, um casaco, uma calça, um par de botas e um rifle. Estranho, poderiam botar aqui a M16, mas tudo bem, um rifle. E aqui algumas observações e tal. Vou mostrar mais de perto para que vocês vejam. Aqui atrás um Falcon com capacete, né? De fato, o rifle. Aqui o Falcon fazendo mira com o rifle. E vamos virar e ver esse rifle. Uai, cadê o rifle? Cadê o rifle? Aqui, ó, o rifle aqui. Mas olhem lá dentro. Não é o rifle da imagem. Eu tenho falado aqui no canal. Aliás, tem rifle em todo lado, ó. Na lateral tem rifle também. Ele fazendo a mira. Dá-lhe rifle. O único lugar que não tem rifle é dentro da caixa, na aventura. É o único lugar que não tem rifle. Aqui tem rifle aqui, tem rifle aqui, tem rifle aqui. Dá-lhe rifle. Menos na aventura. Há quanto tempo eu já não falo aqui no canal sobre as mentiras que vêm na ilustração? Porque, convenhamos, o Falcon ele tem determinados itens que são icônicos, né? Por exemplo, lá no Tubarão tem aquela máscarazinha de mergulho que é icônica. E aí o cara coloca a máscarazinha de mergulho e vem outra completamente diferente. E aí o cinto é um e não vem o cinto. E por aí vai, né? Então tem se mentido muito na ilustração. Ah, mas é só uma ilustração, etc e tal. Talvez até eles se valham disso. Mas o ilustrador poderia, né, colocar corretamente aquilo que vai vir. Até porque quando a ilustração é lançada no mercado para que nós possamos, né, através da publicidade da ilustração, para que antes nós possamos ver o que deve vir, a gente já começa a ficar, né, pô, que legal, vai vir aquele rifle que eu tive na minha infância e tal, e não vem. Então a impressão que dá, a impressão que eu tenho, é que o ilustrador, ele é assim, é tipo um amigo ali, que faz uma ilustração lá para mim, aí eu te dou uns bonequinhos em troca da ilustração, e já está mais do que na hora se a Estrela for manter esse padrão de mudar a caixa da época para usar uma ilustração nova, já está mais do que a tempo dela ter um ilustrador que faça as coisas de acordo com o que ela vai lançar. Porque fica muito vergonhoso essa mentira na ilustração. Então é melhor contratar um ilustrador que faça as coisas corretamente do que, né, e ter realmente ali uma pessoa que faça as coisas corretamente. Aliás, uma das coisas na ilustração que se falou muito foi dessa boca. Porque convenhamos, tá muito esquisita. Porque parece assim, é muito legal a figura de ação, por exemplo, o boneco que vem com a boca aberta, com raiva, com uma expressão facial. Ele não está com uma expressão facial de grito. Parece uma coisa assim, ó, tira uma foto minha, eu com a boca aberta para botar,
ali, e aí eu meto um Photoshop em cima e a gente manda ver. Aí o cara fica lá, com aquela boca aberta, sem a expressão do momento que está se vivendo, ou de raiva, ou de luta, né? E aí fica essa coisa esquisita que o pessoal fez meme na internet, porque de fato ficou de mau gosto. Eu acho, é a minha opinião já há muito tempo aqui no canal e há mais tempo ainda nos grupos, que as aventuras que são de relançamento, ou deveriam ser de relançamento, eu não considero isso aqui um relançamento, elas deveriam vir com a caixa da época. Da época. Por que não se vem com a caixa da época? A caixa da época era bem legal, era muito bacana, né? Vocês podem ver aí. Então eu acho que isso seria legal. Mas existem pessoas vendendo a caixa igual a da época. E nós vamos conversar mais sobre isso. Então a primeira coisa que eu acho é isso. Se você na frente, você pode colocar, pelo menos na frente, a ilustração da época. Eu acho que isso seria muito bacana. Aí, naturalmente, vão vir algumas informações diferentes atrás, ou até na frente, algumas coisas que são exigência de se colocar nas embalagens hoje em dia. Isso não é problema, não estou falando disso. Estou falando da ilustração, porque já falamos aqui, eu já falei aqui, a ilustração, a caixa, quando a criança chega na loja, é o primeiro contato que ela tem. É uma coisa que fica gravada na memória. Então nada melhor para ativar a nossa memória, aquela memória da nossa infância, do que a ilustração da época. A ilustração nova poderia vir nas novas aventuras. Aí eu acho justo que se faça uma nova ilustração, e uma ilustração sempre de acordo com os itens que estão vindo ali. Então eu acho que é uma coisa que a Estrela tem que corrigir, na minha opinião. É a minha opinião, porque eu vi muita gente, não só eu, já cansada com essa questão de na ilustração vir uma coisa e na aventura, de fato, no item, de fato, vir outra coisa completamente diferente. Então, corrige isso aí, Estrela. Vamos falar do preço. Muita gente achou legal o preço. Eu também. Mas vamos fazer algumas considerações. A primeira consideração parece o seguinte: aquela história de colocar o bode na sala e depois retirar o bode e todo mundo achar uma maravilha depois que retira o bode da sala. Mas, poxa, se quem colocou o bode lá é a pessoa que está retirando, para que todos se sintam bem, se faz muito isso na política, né? Então, parece isso. Você colocou itens de óleos pintados por um valor de R$ 299,99, e depois você baixa. Aí convenhamos, não é a mesma coisa uma pastinha lá do agente para um rifle, né? A produção da pasta ela é muito mais complexa do que a de um rifle, assim como um capacete e uma arminha com um cinto, aquilo naturalmente será mais complexo do que um rifle. Então eu até compreendo que esse item tenha um valor menor do que outros itens que vieram com óleos pintados e tudo. Assim, fazendo um comparativo com alguns itens. Isso foi bom? Foi. Eu acho que é justo dentro dos preços que eram apresentados. Aí vamos pensar o outro lado. A Estrela, ao mesmo tempo, partiu, quando relançou o item em 2017, de um valor muito alto para um item desse. R$ 199,99
naquele turbocóptero ou 179,99 naquele aventureiro lá, era um valor alto para a época para um item desse. Tanto é que o turbocóptero chegou a ser vendido a R$ 45, R$ 44,99 numa rede de supermercados. E no próprio site da Estrela, através de uso de cupom, por R$ 64,99, se eu não me engano, nessa faixa. Então, imagine só, se a própria Estrela vende a R$ 64,99, qual é o custo de produção disso? Né? Você pedir R$ 199,99 é um valor alto, porque na época talvez tenha havido uma orientação de uma pessoa que, sendo um colecionador e amante do Falcon, não tinha uma visão de mercado, do quanto o mercado poderia absorver daquilo. E provavelmente a Estrela, seguindo aquilo, não, vamos produzir milhares de unidades que, o pessoal aí vai comprar a rodo. E não aconteceu isso, por questões também de nos fazer mídia e tal. Já conversei isso nos meus vídeos. Então, se partiu de um preço muito alto. Por outro lado, temos que reconhecer que tudo no país encareceu. Tudo, tudo. Uma coisa assim, você vai no mercado, no supermercado, cada dia que você vai, as coisas estão mais caras. E a gasolina, e tudo. Tudo encareceu. O custo de vida tá assim, uma coisa de louco, louco. As pessoas estão pegando madeira nas comunidades para aquecer, queimar e aquecer a sua comida, porque não consegue comprar um botijão de gás. Então, em um momento como esse, onde tudo encareceu, o real desvalorizou, a Estrela não subir o seu preço é algo interessante, que nós não que tenhamos que aplaudir, mas convenhamos, se ela deixa um preço desse a R$ 299,99, provavelmente ela iria vender muito menos. Então foi uma coisa interessante para nós e uma coisa interessante para ela, porque num momento de uma crise brutal como a gente vive, né, você subir um preço, você não ia conseguir vender. E aí você consegue ali vender, etc. E tal, e provavelmente ela conseguiu fazer isso porque o preço de partida, já discuti preços de partida aqui, ele foi muito alto na época. Então isso foi um ponto positivo. E aí vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui o item para a gente olhar mais de pertinho e a gente conversar sobre maiores detalhes do, vamos frisar, Ação Camuflada 1977. Então creio eu, no máximo uma referência ao item, porque vocês vão ver quando isso aqui for aberto uma diferença brutal, brutal para o que em 1977 nós tínhamos, tá bom? Então dá uma olhadinha aí e próximo vídeo eu já abro e mostro para a gente conversar sobre isso aqui mais detalhadamente. Então é isso, até o próximo vídeo.